Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou feliz por mais um dia. Que coisa linda, né? Aqui no meu país hoje amanheceu chovendo. Mas eu sou muito focada em Deus e naquilo que Ele propôs ao meu coração, porque tudo há um propósito, né? E aí, mesmo chovendo, coloquei um guarda-chuva e fui fazer academia, fui malhar, fui para a academia e foi maravilhoso, né? E quando voltei lá, suei bastante, quando vim, o clima estava frio e eu completei a frieza debaixo de um chuveiro frio e a gente recebe força e vigor para agora estar de pé, chegando com vocês aqui no nosso cantinho do coração, né? Nesse dia lindo, 26 de março de 2026. E nós estamos ainda comemorando o mês da mulher, sim, até o último dia deste mês estaremos falando sobre esse ser humano maravilhoso, feito por Deus, da costela, né? E Deus é bom o tempo todo, né? Deus fez o homem, fez do pó da terra, soprou, fez um boneco lá de barro e soprou em suas narinas e o fez. E depois ele pegou e deu botou Adão para dormir e fez a mulher, que ele estava se sentindo sozinho e Deus não queria, né? E fez isso, sendo que ele tirou da costela. É por isso que hoje, quando, né, o homem sente uma dor, um desespero, ele já levanta as mãos para os céus e diz que está vendo o céu e que não amanhecerá o dia que vai morrer, né? Porque ele é feito do barro, mas a mulher não, a mulher foi feita do osso. A mulher osso, ela enfrenta a chuva, ela faz um monte de coisa doente e depois ela dorme, toma um banho de cabeça e levanta a cabeça, se organiza e vai para frente, né? Mas aí a gente está feliz, estou dando essa rápida palavra para mostrar a você a força da mulher que Deus fez, né? Mas louvado seja Deus pelos homens, porque Deus deu força ao homem, né, o varão, para tomar conta de sua casa, de sua família, ele sendo o sacerdote da casa, né? E aí é uma maravilha. Porém, a coragem Deus deixou para a mulher. O homem Deus deu a força e a mulher Deus deu a coragem, né? De ter filhos, né? De ir para a maternidade, sentir dores de parto. E aí Deus deixou para a mulher, que a mulher tem coragem, né? Então, ele uniu a força e a coragem e nós estamos aqui para glorificar ao Deus da glória, não é? Que fez o homem e a mulher para a glória do Senhor, porque família é um projeto de Deus. E por conta disso, estamos no nosso cantinho do coração hoje e eu quero falar sobre uma mulher, a mulher de Ló, baseado em Gênesis capítulo 19 e versículo 26, a gente vai encontrar uma história lá que ela entrou por um caminho errado, né? Ela entrou na direção oposta, ela não podia ter feito isso. E aí o contexto diz que a mulher de Ló, ela vivia em Sodoma, uma cidade corrompida, mas foi avisada por anjos, juntamente com sua família, para fugir da destruição iminente. Porém, a coisa não andou exatamente como o Senhor falou através dos anjos, por conta da desobediência. Mas aí ela entra em uma direção oposta. E o que ocorre? Enquanto a ordem era para fugir para as montanhas, sem olhar para trás, desejando ou lamentando o que deixava para trás. Não era para olhar para trás. O anjo deixou a ordem dizendo: vocês têm que sair daqui e ir para o outro lado das montanhas e ninguém pode olhar para trás. Né? E aí o resultado foi o seguinte: por se posicionar contra a orientação, né? Posicionou contra a orientação dos anjos. Orientação divina, tá? Ela foi transformada em uma estátua de sal, porque ela desobedeceu a ordem divina. A ordem foi expressa em meio àquela cidade corrompida pelo pecado, né? Por tantas coisas que agravava a santidade de Deus. E aí Deus envia os anjos e a história conta que foi muita coisa, né? Até com os anjos eles queriam
coabitar, e aí o anjo chegou e saiu destruindo e matando tudo que estava pela frente, porque com Deus ninguém brinca, a coisa é muito séria. E aí a ordem era para fugir, né? Eu não vou entrar nesse detalhe porque eu quero me referir à mulher de Ló. E aí a ordem era para fugir para as montanhas, e ela foi com a família. A família começou a andar, e ninguém olhava para trás com medo de morrer, mas ela sentiu saudade. Ela sentiu saudade do que ela tinha, do que ela vivia naquele mundo ordinário que ela vivia. Ela sentiu saudade. E ela olha para trás. E quando ela olha para trás, a promessa e a sentença se cumpre nela. Ela é transformada em uma estátua de sal, diz a palavra de Deus, lá no capítulo de Gênesis, tal qual eu já falei para vocês a referência, Gênesis capítulo 19 e o versículo 26. Então, o que eu quero dizer? É um perigo andar na direção oposta. O significado de andar na direção oposta é o seguinte: é ceder a desejos mundanos e aparência, em vez de se posicionar nos princípios de Deus. Ao invés de você se posicionar nos princípios de Deus em meio a uma ordem expedida pelo céu através dos anjos, ela entra em uma via totalmente contrária, né? Ela vai contra a mão que está guiando a família dela. A família vai, mas ela olha para trás. E quando a família vê, automaticamente ela já foi transformada em uma estatueta de sal, como diz a palavra, né? E eu quero dizer para você nesta manhã que esta mulher não foi bem sucedida, porque ela entrou na direção oposta. E eu não sei em qual direção Deus mandou você entrar. Eu só quero te dizer uma coisa: se Deus te mandou você ir para a direita, vai para a direita, não vai para a esquerda. Se Deus mandou você ir para frente, vai para frente. Se Deus mandou você recuar, recua. Se Deus mandou você corrigir rota, corrige rota. Porque quando a gente corrige rota, a gente não sai do propósito, a gente continua no processo, dentro do foco, sem perder o processo, porque aquele que vai na contramão, ele vai brigando com aquele que deu a ordem para ir em frente. Não faça a sua vontade, não faça o seu querer, faça a vontade de Deus, entre na orientação de Deus, obedeça o comando de Deus, e aí você continuará, você e sua família, caminhando rumo à vitória e saindo da destruição e indo para Canaã, porque Canaã é logo ali. Jesus está voltando e nós iremos ir para a terra que emana leite e mel e estaremos com o Senhor para sempre, porque esta é a promessa. Então, que você possa guardar no cantinho do coração a lição da mulher de Ló, que foi desobediente, não obedeceu à ordem dos anjos expedida pelo céu e automaticamente ela tomou a direção oposta e foi sentenciada. E para você não ser sentenciada, então toma a posição certa e vai adiante, porque é adiante que se anda e o nome do Senhor será glorificado na sua e na minha vida. Que Deus te abençoe no cantinho do coração. Estamos dando um ponto final agora aqui por hoje no Cantinho do Coração, fechando o Cantinho do Coração e estamos agora adentrando, você que está entrando agora, você que começou agora a assistir no canal do YouTube, o Cantinho do Coração e o Café com Deus Pai, estamos entrando agora no dia 26 de março de 2026, o nosso Café com Deus Pai, trazendo para você o tema que já está em foco, na direção oposta. É o tema de hoje, baseado em Hebreus capítulo 12, o versículo 14, diz o seguinte: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a direção certa é a santificação, é os princípios bíblicos, é a palavra de Deus, é seguir
os preceitos do Senhor, é andar no seu caminho, né? A palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós temos que seguir este caminho, que é o próprio Cristo. E a temática de hoje diz o seguinte, olha, talvez você nunca tenha se dado conta do quanto precisava de Deus, até o momento em que o encontrou. Que coisa linda, né? Às vezes nós não percebemos a grandeza de Deus perto de nós. E quando nós encontramos, a gente fica aqui como que criança, sem entender como que aconteceu, como que eu não vi antes aquilo que Deus tinha preparado para a minha vida. Eu estou vivendo esses dias, por esses dias que estou passando, eu estou vendo e vivendo e convivendo com o agir de Deus, com a mão grande me guiando dia após dia em determinadas coisas, e eu estou surpresa e feliz com tudo que Deus tem feito, e é só o começo, porque Ele nos prometeu e Ele fará o que lhe apraz. Estou aqui para fazer a sua vontade e Ele faz a sua em mim, porque a vontade dele é boa, é perfeita, agradável e não causa danos. Então você só tem que caminhar na direção certa para ver o que Deus tem preparado para a sua vida. Então, a história diz o seguinte, santidade não é apenas um conceito distante ou um ideal inalcançável. É um chamado que Deus nos faz diariamente. É um convite amoroso para vivermos de forma mais próxima dele, permitindo que nosso coração seja moldado, nossa mente seja transformada e nossas ações aflitam seu caráter. Talvez você pense, mas como viver em santidade quando o mundo ao meu redor parece caminhar na direção oposta? É difícil, né? Porém, a palavra diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Então, se você está seguindo os padrões bíblicos, se você está caminhando com o Senhor, então você está no caminho certo, não vá para o caminho errado. Viver em santidade é também aprender e perdoar. Sei que isso pode parecer difícil, especialmente quando a dor é grande, mas o Espírito Santo nos capacita a perdoar. Perdoar não é apenas um ato de bondade para com os outros, é um presente que damos a nós mesmos. O perdão liberta a nossa alma e nos permite caminhar mais leve na direção do propósito que Deus tem para nós. Amados, amadas, não carregue esse lixo chamado ódio, mas perdoe, ame. Para de dizer que a razão era tua, que tu tinha razão, mesmo tendo. Entrega essa razão para Jesus. Deixa com ele. Entrega para ele essa razão, o teu direito, entrega para ele. Porque o Salmo 9, o versículo 4 vai te garantir que você entregando para Deus o direito que é teu, ele vai dizer que no Salmo 9 e o versículo 4, do trono ele se levantou e te deu vitória, porque o direito é teu, não é? Então toma posse disso, você entrega para Deus, mas o teu direito está lá na palavra, não adianta. Aquilo que é teu vai vir para a tua mão, então vai perdoando, vai liberando, vai deixando aí Deus trabalhar, e no final da história você verá que foi a melhor coisa que você fez, foi perdoar. Perdoe e viva mais. Assim como um navio precisa flutuar sobre as águas, sem permitir que ele o afunde, devemos estar no mundo, mas não ser dominado por ele. É o Espírito Santo quem nos ajuda a andar na contramão do que nos distanciamos de Deus, produzindo em nós frutos de uma vida transformada. Hoje Deus está chamando você a viver essa realidade. Não importa o que ficou para trás, o que importa é como você escolhe viver daqui para frente. Não importa. Não importa o que você passou, o sofrimento que você passou, tudo ficou no passado. O que importa é o que você escolheu hoje viver, hoje. Escolheu viver hoje, para viver daqui para frente. Você é escolhido, amado e separado para um propósito maior. Lembre-se disso. Você é escolhido, amado e separado para viver um propósito melhor.
Permita que ele realize em você a obra que somente o Espírito Santo pode fazer. Então, mediante a tudo que você já ouviu hoje, não ande na direção oposta. Não carregue esse fardo chamado ódio, ira, rejeição, mágoa, angústia. Te liberta nessa manhã, sabe por quê? Porque talvez você nunca tenha se dado conta do quanto precisava de Deus, até o momento em que o encontrou. E você encontrou. Deus está na tua vida, você é de Deus. Você é amada, é escolhida, é separada do eterno. O Pai tem prazer na tua vida. Então te alegra e canta, salmodia na presença do Senhor, porque dias melhores virão, né? O Senhor é bom e está fazendo uma coisa nova na nossa vida. Dias melhores chegará para você, dentro de ti, dentro dos teus muros, na tua família. É só você entender que você tem que se posicionar e andar na direção certa de Deus. E quando vir as provas e as lutas, o contramão de Deus, a mão grande se levantará, te colocará no caminho certo e você verá que a mão do Senhor é poderosa. O seu punho é de aço, a sua mão é de ferro e ele faz coisas tremendas e inescrutáveis ao meu e ao teu favor. Amém? Deus te abençoe a tua vida com toda sorte de bênçãos. E você que ficou comigo até agora no Café com Deus Pai, no Cantinho do Coração, entra lá no nosso YouTube, escreve, coloca o teu comentário, coloca lá, não ande na contramão de Deus. Deixa que Deus vem na contramão, mas você não vá na contramão sem ele dar ordem, não bata de frente, se abaixe, se humilhe, porque a Bíblia diz que na frente da humildade vai a honra, não é? Então deixa Deus fazer e vai dar tudo certo. Ainda digo mais a você, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Eita, glória a Deus, porque talvez você nunca tenha se dado conta do quanto precisa de Deus, até o momento em que o encontrou, e você já o encontrou, amém? Deus te abençoe, e se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com mais um Cantinho do Coração e o Café com Deus Pai. Um forte abraço, beijo, fica com Deus.